muito feliz. Semana passada eu tive a oportunidade de sentar com os jovens aqui, né, e ministrar para eles, foi maravilhoso. Está só crescendo, né? Vocês não querem, não? Aproveita que vocês têm idade, vai, tem um monte de gente que queria ir também, mas não tem mais idade para ir, né? Já passou, né? A terceira idade? Estou fora, mano. Agora você. Eu quero ir para os adolescentes. Semana passada eu me senti um adolescente de novo. Lucas capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 38. Hoje nós vamos falar um pouco de dois personagens bíblicos que participou, né, do Natal. Né? O Natal significa nascimento de Jesus Cristo. A palavra Natal significa, né, o momento do nascimento, né, a concepção, né, o momento da concepção de uma criança. É o que a gente chama de Natal, por isso a gente chama, né, esse período de Natal. A gente comemora, né, o nascimento de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito de esperar pelo Natal. Hoje não é dia de Natal ainda, né, e esses dois personagens, eles que nós vamos hoje tratar nessa passagem, eles tinham uma expectativa no coração, eles tinham uma esperança no coração. Eles aguardavam a chegada do nascimento do Messias, do Filho de Deus. Eles aguardavam a chegada do Natal, porque até então não existia Natal. Né? O Natal não era comemorado porque, né, não havia motivo para se comemorar, né, um nascimento especial. Né? Então eles estavam na expectativa, né, na verdade, do início do Natal. E a gente vai aprender um pouco com eles. Essa passagem, né, vai ensinar algumas coisas interessantes para a gente. Nós vamos ver um pouco a respeito desses dois personagens, mas nós vamos ver algumas coisas práticas também que essa passagem fala para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque senão ficaria somente uma aula de história, né, e a gente não está aqui só para ouvir história, mas para ser transformado pela palavra de Deus. E é linda essa passagem, né, que fala do Natal. Eu acredito que os irmãos sabem muito bem, eu acredito que a maioria das pessoas que hoje estão aqui sabem muito bem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a palavra de Deus não diz quando Jesus nasceu. Né? Na verdade, a gente só pode especular a respeito do nascimento de Jesus. Né? Vários estudiosos têm propostas diferentes. Né? Existe uma linha de estudioso que propõe que Jesus nasceu em abril. Existe uma outra linha de pessoas que estudam e acreditam que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Né? Então é março e abril, ou setembro e outubro. E houve gente que acreditou que Jesus nasceu em dezembro e nessa época foi quando foi estabelecida a comemoração do Natal. E é por isso que até hoje nós comemoramos o Natal. O propósito também aqui não é dar um histórico a respeito disso, né, que também é bastante controverso. Depois você pode procurar na internet e ler as histórias a respeito desse assunto. Mas o que a gente precisa entender é que nós sabemos que não é, mas nós não temos nenhum motivo para não celebrar o Natal, porque o Natal representa o nascimento de Jesus. Mesmo que a gente não saiba o dia, nós devemos celebrar que um dia o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Messias prometido, nasceu e veio à Terra como homem. Eu acho que isso é motivo de celebração. E é isso que, na verdade, a gente faz sempre, todas as semanas, quando a gente cultua a Deus. Então, né, para o crente, na verdade, o Natal acontece todo dia, toda semana. Toda vez que eu me proponho a adorar o Senhor Jesus, eu estou adorando porque um dia o Filho de Deus foi entregue. Né? Então, a gente aproveita essa época que, né, tem uma comemoração secular do Natal, que eu acredito que é uma coisa boa, que dá a oportunidade de a gente evangelizar e falar mais de Cristo, né, para essas nações e para esse mundo secular que já não conhece mais muito a respeito nem de Deus, nem do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso eu não sou contrário ao Natal. Tem gente que diz que é contrário ao Natal, que diz que acredita que é uma festa pagã. Então a gente devia ser contrário à festa de aniversário, que também é uma festa pagã. A gente devia ser contrário à festa de formatura, porque é uma festa pagã. A gente devia ser contrário a uma série de outras festas que a gente comemora que não são bíblicas. Né? Então eu acho que é importante a gente ter essa mentalidade, né, de que a gente tem uma oportunidade
oportunidade de evangelizar o mundo, única nessa época de Natal, porque até quem não crê em Jesus Cristo, né, nessa época parece que fica mais, sei lá, aberto, suscetível, né, para ouvir um pouco daquilo que simboliza o Natal para a gente que acredita e sabe do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, só um esclarecimento rápido a respeito disso. A mensagem de hoje, como eu disse, né, esperando o Natal, se tem, né, uma faixa etária em que se gera muita expectativa no Natal, é a infância. Né? A criança espera o dia de Natal, que os meninos até contam. O Samuel tem um calendário grudado lá na parede do quarto dele lá, e ele risca dia por dia. Né? Porque ele tem expectativa de no dia do Natal, né, ganhar um presente, né? A criança gosta, e é verdade, muita gente no Natal tem expectativas. Eu acredito que você talvez tenha, né, alguma expectativa em relação ao Natal. Você sabe que às vezes, né, o teu marido, ou tua esposa, ou os teus filhos te presenteiam, né, ou é um dia que é uma oportunidade, às vezes, de você conversar com um familiar, uma família, uma pessoa que você já não fala e não vê há muito tempo. Todos nós criamos, né, expectativas, e a gente, como eu disse nesse texto, vai ver que teve gente que também tinha essa expectativa. Só para ilustrar a nossa palavra aqui, eu coloquei aqui umas quatro cartinhas que as crianças escrevem, né, do Papai Noel. Né? Outra coisa que eu vou deixar bem claro aqui, que nós não acreditamos em Papai Noel, nós acreditamos no Papai do Céu. Tá? Mas como o Papai Noel se tornou, né, uma figura do Natal, né, as crianças elas escrevem acreditando que Papai Noel é que vai presenteá-las. Na verdade, né, é um mito. Né? Esses dias a gente estava, a minha filha estava estudando na escola mitologia grega, né? E aí ela veio contando, né, cheio de entusiasmo das coisas que ela aprendeu e tal, dos deuses e não sei o quê, né? Eles não falam do Deus verdadeiro, mas eles falam dos deuses falsos, né? Na escola. Então ela veio assim contando, né, aquelas coisas que ela aprendeu a respeito de Zeus, de Pandora e dessas coisas todas. Aí eu falei, mas filha, você entende o que significa a palavra mito? Por isso que se chama mitologia? Ela falou, ih pai, fica tranquilo, eu sei, mito é mentira, que não é verdade, é uma coisa inventada, isso é coisa da cabeça das pessoas. Ela falou, eu sei que não é, né, a história que tem gente que acredita, mas não é verdade. Eu falei, é isso aí, filha. Então, né, o Papai Noel é um mito, né, do Natal, que não é verdadeiro, né, e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Né? A gente vai ensinar para eles que, né, não é Papai Noel, mas é o Papai do Céu que tem poder para, né, dar aquilo que a gente precisa. Mas eu achei umas cartas aqui interessantes aqui que as crianças, né, só para ilustrar essa expectativa que está no nosso coração. Aqui uma criança escreveu assim, Papai Noel, quando você vier à minha casa, encontrará biscoitos na mesa para você. Mas se você estiver com muita fome, você pode usar o nosso telefone para pedir uma pizza para levar. Vamos ser criativos. A outra escreveu aqui. Querido Papai Noel, eu quero um cachorrinho, quero uma casa de bonecas, obrigado. Fui boazinha a maior parte do tempo, às vezes sou um pouquinho desobediente. Foi sincero. A outra escreveu assim, né, uma criança de 4 anos de idade. Caro Papai Noel, eu aceito qualquer coisa, porque eu sei que eu não tenho sido muito bom. A gente sabe que é um mito do Papai Noel, né? Está aqui na prova do mito do Papai Noel, né? Porque o Papai Noel tem 2 listas, né? A lista dos nóis, né? dos mal comportados, e a lista dos bem comportados. Né? Deus, ele tem uma lista só, todo mundo pecou. Então ele não dá pelo merecimento, ele dá pela graça. E uma outra carta, que é a última, só para ilustrar. Querido Papai Noel, não vou pedir muito. Aqui está a minha lista. Eu quero um iPad, 2 pacotes de lápis de colorir, crayons e um grande presente. A minha própria Smart LED TV 4K. Mas está pedindo, peraí. Aí ele disse, bem, talvez você podia deixar o lápis de lado. Eu não quero ser egoísta. Deixar o lápis.
Amém. Eu só ilustrei com essas coisas, né? Porque o Natal frequentemente ele é associado, né, à espera, à expectativa. O Natal ele traz expectativa. É verdade que na vida de uma criança, né, ele traz muito mais expectativa, mas o Natal ele traz expectativa também para os adultos. Né? A minha história pessoal, né? Eu nasci em 70, né? Dos anos 70, eu nasci em 1970, e nos anos 70, uma das coisas que os meninos daquela época mais gostariam de ganhar no Natal era um autorama do Emerson Fittipaldi da Estrela. Quem lembra disso? Né? Tem gente da minha época aqui, você lembra, estão se entregando, né? Era o Forte Apache também, né? Forte Apache. Esses dois brinquedos eram o que tinha, né, para um menino ganhar na época. Olha, o que eu esperei, até hoje estou esperando. O Forte Apache, e com certeza, né, essa expectativa toda, quando ela não é, né, alcançada, quando a expectativa, né, ela não é suprida, às vezes pode gerar algum sentimento ruim nos nossos corações. Mas a expectativa na vida de um homem, ela pode também produzir bons frutos, porque a expectativa nas coisas certas, ela traz esperança. A expectativa nas coisas certas, a expectativa com o foco correto, ela vai trazer sobre a nossa vida o desejo de seguir, de perseverar, de ir adiante. O problema é que muitas vezes, por causa do pecado na nossa vida, a nossa expectativa também está desviada do foco principal, daquilo que é importante. E por isso, muitas vezes, a gente se frustra. Pode perguntar para qualquer casal casado que, antes de casar, ele tinha uma expectativa. Ele desenhou uma mulher linda, desenhou um príncipe encantado. Ele esperava, né, uma certa tipo de atitude, ela esperava uma outra certa tipo de... E aí, logo depois de algumas semanas, né, às vezes dias, né, às vezes meses, alguns mais afortunados depois de alguns anos, né, começam a perceber que a coisa não era bem como você esperava. Né? E muitas vezes, muita gente se frustra por causa disso. Né? Mas a palavra de Deus, ela diz, né, maldito o homem que confia no homem. Por isso nós devemos confiar no Senhor, e é por isso que hoje eu quero mostrar para você esses dois personagens que estão nessa passagem de Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 38, que houve pessoas que tinham sim a expectativa, uma expectativa do Natal, do nascimento do Messias, a expectativa com o foco correto, e as expectativas preenchidas por Deus são expectativas que trazem gozo, alegria, trazem o sentimento de sucesso, trazem para o homem o sentimento de satisfação completa. E eu queria que você hoje meditasse a respeito disso. Então vamos ler lá Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 38. A palavra diz assim: terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava o consolo de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse-lhe: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparastes ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, sim, e uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser.
Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra, nós agora nos rendemos, Senhor. Nós pedimos que ela venha nos ensinar. Que a tua palavra nesta manhã, Senhor, fale aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos ministrar, nos levando, Senhor, Pai querido, ao arrependimento dos nossos pecados, edificando as nossas vidas, nos incentivando a crescermos em santidade. Deus Pai, em nome de Jesus, tu conheces cada coração que aqui hoje está, e tu sabes o que nós precisamos. Seja feita a tua vontade no nosso meio, seja a tua palavra hoje ministrada com fidelidade. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou vaso fraco e dependo de Ti, Senhor. Mas a Tua palavra é poderosa e infalível. Por isso, hoje, ela cumpre aquilo que ela tem como propósito para cumprir no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Vou começar essa mensagem, fazendo uma pergunta para você. O que você está esperando para este Natal? Você deseja alguma coisa? Você espera receber algo agora no Natal? Qual é a sua expectativa? É interessante que com o passar do tempo, vamos falar mais especificamente, com o passar dos anos, da idade, a gente vai ficando mais velho, a gente parece que vai deixando de ter muitas expectativas. Essa é a realidade. A gente já não vê nessas oportunidades, aniversário, Natal, como uma pessoa jovem vê. Nós já vivemos muitas coisas e, na verdade, a gente começa a ganhar maturidade. A maturidade nos ensina que nem sempre é a respeito de nós mesmos, a respeito também dos outros, e a gente acaba dedicando esses momentos para outras pessoas e não para nós mesmos. Nem todo mundo é assim, é verdade, nem todo mundo é assim, mas eu acredito que todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem alguma expectativa no seu coração. E agora aqui no Evangelho de Lucas, a gente encontra aqui 2 personagens que já eram de idade bastante avançadas, mas eles tinham uma expectativa no coração, eles tinham uma esperança. Deus havia feito uma promessa a essas pessoas. Deus havia prometido já há muitos anos a respeito da vinda de um Messias, e já por algumas centenas e milhares de anos essa promessa já havia sido feita, e com certeza muita gente como Simeão e Ana aguardava com muita expectativa a chegada desse Messias. É interessante que esses 2 personagens são personagens bastante importantes na história de Natal, mas são personagens que não são muito reconhecidos. A gente nunca vê cartão de Natal com esses personagens, a gente não vê presépio com esse tipo de personagem, não é verdade? A gente vê outros personagens da história de Natal, mas esses 2 personagens eles não aparecem muito nas narrativas a respeito do Natal. Mas aqui a gente tem algo muito importante para aprender com essas 2 pessoas. Ou seja, independente da nossa idade, no caso deles aqui, a idade já avançada, ainda assim a esperança colocada pela promessa de Deus no coração do homem não deve nunca morrer. Simeão sabia que estava próximo de chegar os últimos dias dele, mas ele acreditava na promessa que Deus um dia tinha feito a ele, de que ele não morreria sem ver o Senhor Jesus. Eu não sei o que Deus tem prometido para cada uma das pessoas que hoje está. O que eu sei é que nós devemos seguir o exemplo dessas pessoas e nunca desistir das promessas do Senhor. Nunca desistir de ver aquilo que Deus prometeu que nós um dia nos viríamos. Eu não sei o que Deus falou com você, mas se Deus falou com você, Ele vai te levar para lá. Ele tem poder para cumprir a cabo aquilo que Ele prometeu. E é isso que vai incentivar. E Deus tem promessa para as nossas vidas, promessas que estão na palavra de Deus, promessas bíblicas, para aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E é isso que deve ser a base da nossa fé. É isso que vai levar a gente a continuar perseverando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Isso nós não podemos esquecer nunca. Lucas aqui, para essa palavra, dessa passagem, esperava, ele usa uma palavra grega que ela é prosdekomai. A palavra prosdekomai, ela significa não só esperar, ela significa esperar com expectativa. E existe uma diferença. Às vezes a gente espera porque tem que esperar, Tem até aquela musiquinha,
né, que a Ana Paula Valadão fez para as crianças que cantam, né, tem que aprender a esperar. Né? Meus meninos têm pavor dessa música. Né? E quando eles começam a ficar muito agitados, não, pai, eu quero isso, tem que aprender a esperar. Né? Eu canto para eles odeiam essa música. E a gente não gosta, na verdade, de esperar muito. Mas a palavra esperar também ela é raiz da palavra esperança. Esperança é o quê? É esperar, né, confiando em algo que nós sabemos que é real, mas que ainda não vimos. Aliás, essa é a definição de fé na Bíblia. Fé é o quê? Hã? Exato. Firme fundamento. Firme fundamento é algo real. É algo verdadeiro. Mas o que mais? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Não chegou, é real, não apareceu. A gente ainda não viu, mas é real. Então você vê que aqui o Natal tem tudo a ver com a definição de fé. Havia no coração desses homens o quê? Fé. Eles tinham esperança nas promessas do Senhor. Eles esperavam, aguardavam o momento em que Deus revelaria o Messias, o nascimento do Filho de Deus. Coisa linda que ele tem para ensinar a gente aqui. Né? Então é isso, essa expectativa. E hoje em dia eu acho que a igreja perdeu esse tipo de expectativa, ou seja, esse tipo de fé, esse tipo de esperança. A gente tem esperado as coisas que nem a gente espera o Natal, depois de uma certa idade avançada. A gente fala, não, Natal é para as crianças, dá presente só para as crianças. A gente pode ficar velho, não ganha mais presente, né? É um Feliz Natal. Hã? Só dá presente, né? Vou então, né? A nossa alegria é ver eles alegres recebendo os presentes, né? Mas aqui a palavra de Deus diz que o crente, aquele que crê, aquele que tem fé, ele tem que ter a mesma expectativa que uma criança tem. Ele tem que esperar com bastante expectativa. E é isso, e talvez hoje em dia, nós como crentes, nós como igreja, temos andado de uma maneira assim, não sei, relaxada ou fria, porque na verdade a gente perdeu essa expectativa. E é disso que ele está falando, de pessoas crentes que esperam no Senhor com grande expectativa, como uma criança, aquela que está contando os dias da chegada, que está ali, né, atenta, aguardando o momento da chegada da promessa, do presente. Mas para imaginar, se hoje, cada um de nós, começássemos a viver com esse tipo de ânimo e de expectativa que os nossos filhos estão vivendo nesses dias por causa do dia de Natal, a igreja não seria diferente. É isso que esses homens estão ensinando. Eu queria falar em primeiro lugar a respeito de Simeão. Vamos ver a palavra de Deus. Simeão ele tinha uma expectativa, ele estava esperando por consolo. A palavra de Deus diz aqui que ele esperava pelo consolo de Israel. Então aqui no versículo 25 a gente é apresentado a Simeão. Você pode acompanhar comigo. Ele diz, ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante que aqui a palavra de Deus dá mais algumas qualidades a respeito deste homem. Diz que ele era um homem justo diante de Deus, justo diante das pessoas. Ele era um homem temente, devoto a Deus, ou seja, era um homem que tinha relacionamento com Deus. Então o que ele está mostrando aqui para a gente é que essa esperança, ela não era uma esperança infundada, sem um fundamento, não era uma esperança como de uma criança, né, que é só uma expectativa, né, de algo passageiro. Não, ele tinha uma esperança fundamentada. Ela estava fundamentada o quê? Né, no temor a Deus, né, na justiça de Deus. Ele tinha o quê? Um relacionamento com Deus. Por isso ele era um homem cheio de expectativa, apesar da muita idade. Então, se nós queremos nos tornar pessoas cheias de expectativa em relação a Deus, sobre aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas, nós vamos ter que começar a viver de uma maneira diferente também. Nós vamos ter que desenvolver a nossa intimidade com Deus. Nós vamos precisar criar mais temor de Deus, para que a gente possa ser essa igreja que faz a diferença. As coisas naquela época não estavam indo bem, né, para a nação de Israel.
Você sabe que depois de Malaquias, Deus se calou. A gente chama de período de silêncio. Isso não significa que Deus não usou as pessoas, né, naquele período até Jesus vir. Não significa isso. Mas houve um período em que Deus já não revelou mais a sua palavra através dos profetas. A gente lê, Ana era uma profetisa, o texto diz, ou seja, então tinha profeta naquela época. Aliás, a palavra de Deus fala da escola de profetas. Tinha o profeta que Deus usava para trazer a palavra dele, que era a palavra registrada, escrita, que é a palavra que a gente tem, mas tinham outros profetas que eram treinados por esses profetas que andavam pelas regiões levando a palavra de Deus. Então, quer dizer, não era que Deus deixou de falar com as pessoas, mas Deus não se revelou, mas como ele se revelou aos seus antigos profetas, revelando a palavra. Durante um período de 400 anos, Israel viveu esse silêncio de Deus. E depois de 400 anos, de várias gerações passadas, a verdade é que o povo já não tinha mais muita expectativa. Essa história da vinda do Messias estava se tornando uma história, uma lenda, um mito. A verdade é que os israelenses, os judeus, eles estudavam a palavra de Deus, eles liam a palavra de Deus, eles se reuniam na sinagoga, mas na verdade a maioria deles já não cria na promessa nem na palavra de Deus. Por isso Jesus, quando vem, tem uma resposta muito pequena do povo judeu. Porque, na verdade, o coração deles já estava completamente tomado, pelas filosofias do mundo, pelas dúvidas. Por isso é importante quando a gente começa a perceber, gente do nosso lado começa a ter muita dúvida das coisas, não ter certeza da sua fé, a gente precisa ajudar, apoiar, incentivar, ensinar a palavra de Deus, porque se a gente deixar, isso vai dominando, vai tomando, daqui a pouco você vai ver, está muito longe de Deus. Alerta aí para os pais, como eu disse, meus meninos estão na escola, estão aprendendo coisas que não são verdades, por isso que a gente precisa estar em cima, ensinando, porque senão quando chega a uma fase adulta, quando ele já fez uma escolha de como viver, ele pode ter escolhido viver a sua vida baseado num mito, e não na verdade da palavra de Deus. E ele vive um mito, aquilo que é real, como se fosse verdadeiro e real. E a coisa vai ser mais difícil para você. Mas aqui essa nação, ela era uma nação que já não ia muito bem. Eles já não ouviam falar de Deus, eles estavam debaixo do domínio romano, eles tinham passado, antes do domínio romano, eles tinham passado pelo domínio grego, ou seja, na verdade, eles já nem existiam mais nem como nação, como poder político, eles não existiam, eles tinham que viver a política de Roma, eles tinham que viver a política, eles tinham um rei, mas esse rei era um rei apenas nominal, um rei que, na verdade, só governava sobre a política judia, ali concentrado, porque esse rei também estava debaixo do domínio do Império Romano naquela época. Então é nessa época que este homem, Simeão aqui, ele tem uma expectativa, e por isso aqui ele espera o consolo, ele esperava aqui que Israel fosse consolado com a vida do Messias, ou seja, o verdadeiro rei, aquele que de fato reinaria e traria a transformação da vida de toda aquela nação, aquele que restauraria aquela nação o seu lugar devido. Ele tinha essa esperança, ele tinha essa expectativa, mas para isso acontecer tinha que nascer, porque a promessa era que nasceria de uma mulher. Por isso ele aguardava, ele não desistiu. Onde, dentro daquela população daquela época, a maioria das pessoas já tinha desistido. E por que hoje muita gente está desistindo das coisas do Senhor? E às vezes a gente encontra com pessoas que andam anos na igreja, e aí você vai conversar com essa pessoa, não, já é verdade, eu não estou na igreja, eu não estou em lugar nenhum. Nesses dias até ouvi falar de um rapaz aí, um senhor, nem um rapaz, que se dizia pastor. Agora eu digo que se dizia pastor porque eu ouvi dizer que ele falou assim, que ele tirou férias da igreja. Ele tirou um tempo da igreja. Não é da igreja local, da igreja de Jesus. Ele tirou férias. Ou seja, assim, como se isso existisse. Então, a dúvida, a falta de fé, ela leva a pessoa a na verdade, revelar o que estava no seu coração mesmo. A falta de fé na promessa do Senhor. A Simeão não era esse homem. Simeão era um homem de fé, um homem valoroso. Olha o versículo 26. O versículo 26 diz que Simeão tinha boas razões para a sua esperança.
Ele tinha boas razões para ter essa expectativa e antecipação. Olha que interessante aqui. Não foi o que alguém disse para ele. Não foi aquilo que ele ouviu, né, as pessoas conversando. Ele tinha uma boa razão, que o versículo 26 diz: ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Ou seja, a esperança dele, ela tinha uma base, a base era o Espírito Santo de Deus. E entenda uma coisa, naquele tempo, querido, o Espírito Santo de Deus não habitava nas pessoas. A gente tem uma grande vantagem sobre os homens daquela época. Porque naquele tempo, o Espírito ele vinha, se revelava e that's it, não andava com você. O negócio era assim, você crê ou você não crê. Eu disse e acabou. Hoje não, hoje a gente ainda tem a ajuda do Espírito habitando dentro de nós, que nos guia por aquilo que a palavra já nos deu, por aquilo que Deus já falou, e nos sustenta para que a gente não desista. Amém. A gente tem uma grande vantagem. E para a gente, parece que muitas vezes a gente, como crente, a gente, né, como um americano diz, né, take for granted. Como é que fala isso em português? Não é isso, tirar vantagem. Take for granted. A gente desdenha. A gente acha que aquilo não é importante. Como é que é? Passa batido. Passa batido, é a melhor coisa. A gente aquilo passa batido na nossa vida. Tem o Espírito Santo de Deus. Aquilo passa batido na nossa vida, como se aquilo não tivesse grande importância nas nossas vidas. Não, isso é algo importantíssimo. Porque é esse poder do Espírito que vai sustentar as nossas vidas por fé, para que a gente persevere diante das dificuldades, dos problemas que nós vivemos. Aqui não tem ninguém com problema, tem? Tem alguém com problema? Não tem, tá vendo? Né? Mas um dia você vai ter. Aqui não tem ninguém com problema nesse momento. Mas eu tenho certeza que um dia você vai ter. E quando chegar esse dia na sua vida, você só vai poder perseverar, permanecer, se o Espírito Santo de Deus estiver com você, levando você através dessas dificuldades, te sustentando, te consolando. Quem é que não precisa de consolo? Quem é que não precisa? Por isso Simeão tinha uma grande expectativa pelo Messias, porque ele sabia que o dia que o Messias viesse, a sua nação seria consolada. Amém. Coisa linda. Eu vejo aqui que o desejo de ser consolado é uma necessidade do homem. Na verdade, é uma necessidade universal, eu acredito. Todos nós lutamos, em algum momento da nossa vida, com solidão, com vazio, com insegurança, até mesmo com desespero. Teve alguém que já lutou com alguma dessas coisas aqui? Então você entende do que eu estou falando. Eu acho que todos nós temos essa necessidade de consolo em algum momento da nossa vida. E na verdade, nessa temporada de Natal, talvez seja uma das principais épocas do ano onde muita gente acaba vivendo esse momento de solidão, de vazio, de segurança, de desespero. E por causa disso, quando o homem não pensa, né, a respeito do Evangelho de Cristo, ele acaba vivendo uma vida religiosa, né, de religiosidade e não, né, de fé. E ele acaba atribuindo algumas qualidades ao Natal que na verdade não são verdadeiras. E muita gente acredita que por causa disso, porque na época de Natal aumenta, né, o número de depressão, de pessoas que se sentem vazias, né, eles acreditam que o Natal é do diabo. Mas eu quero dizer para você que o Natal não é do diabo, porque o diabo não dá luz. Quem deu a luz foi Maria, concebido através do Espírito Santo de Deus. O Natal é de Deus, o nascimento de Cristo é de Deus. E é isso que nós celebramos e devemos levar na mensagem do Natal de agora, que esse século está. Por que que o homem, hoje, nessa época do Natal, está vivendo esse momento de depressão? Muita gente acaba se sentindo triste porque está longe da sua família. Na verdade, a culpa disso não é o fato de nós celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. A culpa disso é o fato de nós sermos pecadores. Do pecado está instalado sobre a nossa vida. E o pecado não arrependido, ele é o mal da humanidade. Ele é o que afasta o homem de Deus. É o pecado na vida de um homem que traz dor, sofrimento, solidão, vazio. Exatamente. A falta da graça do Senhor. E por que isso talvez seja mais acentuado nessa época do Natal? Porque o Natal é do diabo? Não é. É porque agora que Cristo está sendo revelado, porque o propósito do Natal qual é? Comemorar o nascimento de Cristo. Então, quando a mensagem do Evangelho começa a ser anunciada,
Cristo começa a ser anunciado como aquele que veio para salvar o homem do pecado, aquele que está no pecado e não crê, ele entra em desespero. Ele fala, não tem jeito, para mim não tem jeito, não tem jeito. Estou sozinho mesmo, estou vazio, estou perdido. É lógico que vai aumentar, porque há uma maior consciência de quem Cristo é nessa época, do que nas outras épocas do ano. Por isso muita gente cai em depressão, vazio e solidão nessa época. Não porque o Natal é do diabo, mas porque há uma consciência de quem nós somos e quem Deus é. Por isso que essa oportunidade maravilhosa, nós aproveitarmos essa oportunidade, onde as consciências e os sentimentos das pessoas estão mexidos por causa daquilo que a mensagem do Natal traz, que é a reconciliação das famílias, que é o relacionamento de intimidade, que é a alegria, que são o quê? Frutos do relacionamento com Deus. É por isso que a gente deve aproveitar essa oportunidade agora e levar o Evangelho de Cristo. E chamar a gente que não conhece Cristo e participar dessa celebração. E mostrar para ele o que é o verdadeiro Natal. Você vê a responsabilidade que nós temos como igreja nessa época do ano? Como a gente pode, nessa época do ano, ganhar muita gente para Jesus? E se a gente não ganhar, pelo menos a gente pode levar a mensagem verdadeira do Evangelho na vida das pessoas nessa época. A gente não deve perder essa oportunidade. Aqui é interessante que você vê nessa passagem aqui, que o Simeão não foi levado por qualquer um, foi pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a palavra diz que o Espírito Santo levou Simeão no templo na hora certa e no dia certo em que José e Maria iam estar lá apresentando o filho. Vê se isso não é obra de Deus. A palavra de Deus não diz que Simeão ia todo dia no templo, ele fala isso de ano. Simeão não, ele andava na esperança da promessa que Deus havia feito. E nessa esperança ele andava na direção do Espírito. E quando chegou o dia e a hora em que José e Maria entraram com o menino Jesus no templo, o Espírito Santo diz, vai, agora, ele está lá. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Você vê como é que Deus faz. E é interessante, que aí Simeão, quando ele vê aqui agora o bebê Jesus, aqui Jesus ele já estava com mais ou menos 6 semanas de idade, a palavra de Deus diz que passou pelo tempo da purificação, então ele estava com mais ou menos 6 semanas de idade. O tempo da purificação são os 40 primeiros dias, até fica aí um conselho para as mães que vão ter filhos, conselho bíblico. Se Deus estabeleceu um resguardo de 40 dias, ele tem um propósito, foi ele que nos criou. E se ele diz para a mãe se resguardar com seu filho durante 40 dias, é sinal que é uma coisa boa, você esperar os 40 dias antes de começar a sair com seu menino para a rua em público. Porque é o momento em que Deus está formando ele, fortalecendo a saúde dele. Então, siga o conselho bíblico, querido. Tem gente que o menino nasce já está com ele, não, meu menino Aí fala assim, não, porque lá os índios tem lá na selva. Mas você não mora na selva mais. Se você cresceu e morava na selva, seu corpo está acostumado com a selva. Ele não vai querer viver que nem índio na cidade grande, que não vai dar certo. Já viu? Tem gente que usa esse tipo de argumento. Então, é melhor andar pela palavra de Deus, porque até para os índios o Senhor ensinou a mesma coisa. Porque naquela época eles eram os indígenas da região. A palavra índio significa que é uma pessoa indígena da sua própria região, não é uma qualidade de pessoa. Uma pessoa que você é indígena do seu país. Nós não somos estrangeiros neste país. Então, aqui a gente vê que o Espírito Santo, na hora certa, no momento certo, levou ele. E levou ele à adoração. E aqui diz que ele estava ali diante e ele declara, Emanuel. O nome Emanuel, a promessa que Deus havia feito lá em Isaías, de que Jesus seria chamado de Emanuel, não é o nome dele foi o quê? Jesus, não Emanuel, mas que ele seria chamado de Emanuel, porque a palavra Emanuel significa o quê? O Deus conosco, é o que a gente aprende, mas na verdade a palavra Emanuel ela tem um pouco mais de significado a respeito do que Deus conosco. A palavra Emanuel significa o Deus forte conosco. O El, o Todo-Poderoso conosco. Ele não era só um Deus, ele era o Deus no meio da humanidade, o Emanuel. E Simeão, na hora que viu esse menino, ele não conseguiu se conter, ele disse, o Deus forte está no meio
de nós. Ele veio salvar a humanidade. Ele veio dar significado à vida. Ele veio dar significado a essa nação. Ele veio com a sua presença eliminar a rejeição, eliminar o pecado, eliminar a solidão, eliminar o medo. Ele veio para tirar tudo isso das nossas vidas. Aí a gente chega no versículo 28. E aí o versículo 28 diz que Simeão se abaixou e tirou Jesus dos braços de Maria e começou a louvar a Deus. Eu quero fazer um comentário aqui. Eu não sei você, pai, como é que você ia se sentir se um velho chegasse perto de você e tomasse o menino do seu braço? Como é que você ia se sentir? Quem tem menino pequeno? Cadê? Deise, quem mais? Quem mais? Não é você, quem tem? Os seus meninos já cresceram, André, baixa a mão. Você queria, meu irmão. Como é você, pai, se sentiria se um velho que você nunca viu na sua vida viesse, tomasse o nome da sua mão e começasse a cantar e dar glória a Deus? É uma situação meio estranha, não é verdade? Eu não sei. Naqueles dias pode ser até que ele não se sentia muito desconfortável, porque as coisas são diferentes. Hoje em dia, se for novo ou velho, quem seja, se alguém tirar meu menino do meu pé, de perto de mim, pegar no braço, o sangue ferve. Porque a gente não sabe tanta maldade que a gente vê, tanto roubo de criança, talvez a gente, nosso sentimento seja bem diferente daqueles dias. Mas é interessante a gente parar para pensar, quando a gente medita na palavra de Deus, o que será que passou na cabeça daqueles pais, de José e Maria, e ver aquele homem velho pegar aquele menino e começar a cantar. Olha, a palavra de Deus aqui fala a respeito do sentimento, nós vamos ver a respeito disso aqui, mas aqui a gente vê que foi um momento exclusivo. Aqui Simeão ele começa a louvar e ele tem essa reação de pegar um menino, levantar os seus braços e começar a adorar a Deus e a cantar na presença de Deus, não só porque Deus estava cumprindo uma promessa na vida dele, porque Deus havia prometido especificamente a ele de que ele não morreria sem ver. Na verdade, eu acho que se fosse hoje em dia, a maioria ia correr quando visse Jesus, porque fala, aí está chegando minha hora, chegou Jesus, eu vou morrer. A promessa é que ele não ia morrer sem ver Jesus. A maioria, eu acho que hoje em dia, se Jesus entrasse na igreja, ia correr. Não, ainda não, Senhor. Mas ele não tinha medo da morte, porque ele sabia que a morte do corpo físico seria vida eterna com Jesus Cristo, porque agora o Messias chegou e ele toma aquele menino. Mas ele não está só adorando a Deus porque ele recebeu a resposta de uma promessa pessoal. A palavra de Deus diz que ele esperava, e o seu desejo de coração não incluía somente o desejo pessoal, era o desejo de ver a sua nação consolada e restaurada. Ele ali estava vendo que não só a sua promessa foi cumprida, mas toda a palavra de Deus, porque desde o início Deus vem prometendo que ele um dia traria o Messias, e ele pôde glorificar a Deus. A tua palavra é verdade, as tuas promessas hoje estão cumpridas. Amém. Meu querido, quando você vê Deus fazer uma coisa na sua vida, você dá glória a Deus, você glorifica. Nós temos que aprender com o Simeão. A gente precisa aprender a adorar mais a Deus. É verdade, aqui é um fato grande, um fato único na história. Mas não importa, querido. Jesus só precisou nascer uma vez. Não importa o tamanho daquilo que Deus faz na nossa vida, foi feito por Jesus. Então o que é importante não foi aquilo que foi feito. O importante foi porque foi feito através de Jesus. E isso é motivo para que nós glorificamos a Deus com toda expectativa, com toda alegria e glória. Por isso eu pergunto de novo, o que é que você está esperando nesse Natal? Se era aquela televisão, igual aquele menino, LED, 4K, 70 polegadas, talvez você vai ficar um pouco decepcionado nesse Natal. Mas se você trouxer o seu foco para o lugar certo, eu tenho certeza que Deus não vai deixar você vacilar. Se você começar a buscar a vontade de Deus nesse Natal, e se o teu propósito para esse Natal é criar uma expectativa, uma esperança em relação às promessas de Deus,
Deus não vai te deixar derramar lágrimas. Ele vai trazer alegria na sua vida. Ele vai trazer cântico. A gente precisa mudar o nosso foco. O segundo personagem nessa história é Ana. Ana também tinha uma esperança, ela tinha uma expectativa. A mesma palavra que foi usada lá em cima para ele é a mesma palavra grega usada aqui. Ou seja, ela esperava como uma criança, ela esperava com grande expectativa. Só que a esperança dela era diferente de Simeão. Simeão esperava pelo consolo. Agora, Ana, aqui a palavra de Deus diz que esperava pela redenção. Né? Ela tinha aquela expectativa da vinda do Messias. Aqui ela já tinha perdido o seu marido. Eu não sei se isso era bom ou era ruim, depende do marido que ela tinha. Se ele era um bom marido, ela não devia estar muito feliz. É que para algumas pessoas, quando perde o cônjuge, é um alívio, né? Não dá ideia não, né? Vai começar a orar, né, Valmir? Vai começar a orar, né, Valmir? É só você mudar de vida, Valmir. Hoje na escola, aliás, quero incentivar a igreja a vir à escola dominical, né? Nós estamos estudando Viver do Modo Digno. Hoje a gente falou a respeito de nós estabelecermos um propósito para a nossa vida. Deus estabeleceu um propósito que é glorificar o nome dele. E a gente está fazendo um exercício, de escrever, né? Como é que eu expresso isso na minha vida? E é isso, porque se Valmir viver para a glória de Deus, eu tenho certeza que a mulher dele não vai orar para Deus levar ele logo. Ela vai orar para que ele permaneça. Né? Olha lá. Ei, Luiz, está de olho em você. Você precisa de espelho, não olhar para ela não, porque a gente tem que olhar para a gente. Mas a gente tem que olhar cada um para as nossas vidas. Não foi que nós lemos hoje em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 e 13? Ele não diz isso lá? Ele fala, ande de uma maneira correta diante de Deus, porque os homens vão falar mal de vocês. Mas pelo procedimento correto, a palavra de Deus diz lá que o quê? Vai chegar um momento em que essas pessoas que são malfeitores e falem mal da gente por causa da nossa fé, não vão ter outra alternativa a não ser o quê? Glorificar o nome de Deus. Que apesar de tudo aquilo que eles tentaram de mal contra a gente, nós permanecemos firmes no Senhor. O nome de Deus foi glorificado. Por isso cada um de nós precisa de um espelho. É fácil a gente apontar para o outro, mas o que a gente precisa é olhar para a gente mesmo e ver como é que eu estou vivendo diante. Qual é a minha expectativa para este Natal? Ana não foi olhar para o outro. Ela sabia que a nação precisava de redenção. Mas mais do que toda a nação, ela precisava dessa redenção. E a